tudo bom? Bem, Fábio, boa noite. Boa Graças a noite. Deus, bem. Sejam todos bem-vindos aí para mais uma live segundo o Espiritismo, Sim, né? sim. Pedir para as pessoas aí que estão entrando na live, que se puderem, né, compartilhar a live com pessoas que gostam do Espiritismo, que querem conhecer um pouco mais, né, sobre os estudos, querem estudar com a gente aqui. É só clicar no aviãozinho aqui embaixo e mandar para essas pessoas, tá bom? Vamos lá começar com o nosso Gota de Paz. Sim. Vamos lá. Amizade nos aproxima de Deus. Mensagem 38. Hoje eu quero, hoje eu quero te dizer que a amizade é um sentimento humano que mais se aproxima de Deus, porque ela se faz sem vínculos sanguíneos. Simplesmente existe de uma forma natural. Não há neste mundo quem se sinta só, se tiver um amigo de verdade. Procurar razões para a amizade é desnecessário. Afinal, amizade, simpatia, gratidão e afinidade nascem de uma pequena fonte e vão crescendo, crescendo até atingir o infinito. Assim é a amizade que sinto por você, imensa como o infinito, e isso me deixa muito feliz. Bom, a amizade nada mais é do que a prática do amor, né? Quando a gente se afina com os mesmos sentimentos, os mesmos objetivos das outras pessoas, criamos laços de amizade que facilitam, né, a nossa prática do amor. Quando a gente estuda aqui no Evangelho, né, sobre praticar o amor, praticar a caridade, a gente percebe que é muito mais fácil a gente praticar o amor com pessoas que a gente gosta, né, com pessoas que a gente ama, do que com pessoas que a gente não tem uma certa antipatia, né? Não que isso seja certo, né, mas que nós temos que amar a todos, né, igualmente, mas a prática do amor é muito mais facilitada quando a gente tem essas amizades, né? E reciprocamente, né, podemos ser auxiliados pelos nossos amigos. Acho que é mais ou menos isso aí, né, Oswaldo? É interessante que você falou isso, e a gente falou, né, dos anjos da guarda semana passada, e depois dos espíritos familiares, protetores, espíritos simpáticos, né? É bastante interessante quando a gente vai aprendendo, né? A gente vê que não tem segredo. Quando a gente fala de mundo espiritual, quando a gente fala do espírito, para algumas pessoas, né, que não têm ainda esse entendimento, a gente vai percebendo que parece difícil. Mas quando a gente vai entendendo da forma que está sendo colocada nesse, por exemplo, nesse gota de paz, de amizade, a simpatia, a afeição, sentimentos de amor, né, que nem você falou, da caridade, nós vamos perceber o quê? Deus nos cria e nos permite formar núcleos, né? A gente começa nascendo numa família, né? Então tem lá um pai e uma mãe, nasce um filho, nasce dois, nasce três. Esses pais e mães já vieram de uma família que também tem lá, né, vários irmãos. Esses irmãos se casam, cada um forma uma família que acaba muitas das vezes estreitando um laço. Aí você cria, né, vai viver numa comunidade, ali você se afeiçoa com um, faz amizade com o outro. Quando a gente fala de mundo espiritual, e esse é o entendimento do espiritismo, algumas religiões elas tentam barrar isso, né? A continuidade da amizade, a continuidade da afeição. Não dá para você barrar isso. Quando você cria afeição por alguém, você cria. Quando você tem um familiar, mesmo que ele desencarne, né? As pessoas não tendo conhecimento, elas ficam, nunca mais eu vou ver, o sentimento acabou. E nós vamos perceber que não, que esse sentimento não acaba. E é, na verdade, a ideia que o Espiritismo traz, Chico Xavier demonstra isso, o próprio Allan Kardec nos seus estudos mostra que a família, a gente fala em família espiritual. Se a gente falar em quantidade de pessoas que existem no planeta Terra, a gente fala assim, são aí, sei lá, 6 bilhões, né?
E aí você vai falar em família espiritual, ela é muito grande. Lógico que a gente não conhece todo mundo. Mas qual é a ideia quando a gente fala em lei de amor? Jesus tenta mostrar isso. Que apesar de eu não conhecer uma pessoa, se eu tiver amor por ela, eu vou ter um sentimento que me aproxima, mesmo eu não sendo dessa família. Né? Então nós vamos percebendo que, né, existe afinidade, a gente falou de sentimentos, vibrações, e lógico, nós mesmos nos separamos de algumas pessoas e nós mesmos nos aproximamos de pessoas. Né? Exemplo, você começa a seguir uma igreja, né, uma religião. O que acontece? Você cria um ambiente com pessoas que pensam igual. Então se cria um núcleo. Você vai estudar, você cria um outro núcleo. Você vai trabalhar, você cria um outro núcleo. E quando nós vamos perceber isso, quando nós retornamos para o mundo espiritual, a ideia é que essas pessoas se encontrem. O que não vai fazer essas pessoas se encontrarem será o atraso de um adiantamento de outros. Se eu demorar muito para voltar para o mundo espiritual e ficar vagando, ficar perdido, ir para uma zona inferior, o que acontece? As pessoas que gostam de mim, as pessoas que se afeiçoam por mim, as pessoas que têm amizade comigo, elas não ficam felizes. Por isso a ideia que é dada, né? Chico Xavier ele fala dessa forma, né? Quando se cria o inferno é a coisa mais terrível que existe. E lembro que Chico Xavier, né, tem uma passagem dele que ele fala assim: qual é a mãe que consegue ficar no mundo espiritual melhor, sabendo, por exemplo, que seu filho estaria no inferno, por exemplo, né, no mundo melhor? Ela não fica satisfeita. Ela vai mover céus e terra para trazer o filho dela para o lado dela. E assim são com todos que se gostam, não é só pai e mãe. Porque, na verdade, o sentimento pai e mãe, e a gente vai às vezes perceber, muitos pais e muitas mães não serão pais e mães da mesma pessoa sempre. Elas podem estar numa encarnação junta como irmãos, elas podem estar numa outra encarnação como familiares, estarem próximos, como amigos estarem próximos, mas não serão. Nós que criamos, lógico, e a primeira forma de afeição que existe é o pai com a mãe, né? E essa foi a ideia de Deus quando cria essa forma, né? Que a forma para se gerar uma vida no planeta Terra necessita do masculino e do feminino, necessita de duas pessoas, de dois seres, um com uma forma de ser e outro com uma outra forma de ser. O homem e a mulher, nesse entendimento, ele é diferente em algumas coisas, mas que também depois nós vamos perceber que nós, em várias encarnações, podemos viver muito tempo como homem e depois algum tempo como mulher. Para quê? Para que se aprenda o que cada ser em espírito, com a vida de encarnado, com o corpo encarnado, aprenda o que cada um vive. Para que depois isso vá se desenvolver. Então nós percebemos que o desenvolvimento do sentimento amor é até interessante, quem puder, né, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, que fala da lei de amor, nas instruções dos espíritos, tem um espírito que fala, ele começa a explicar como que começa o sentimento. Então ele fala no início, nós temos instintos. Mais instruído e purificado, nós vamos ter sentimentos. E o sentimento evoluído vira amor. Então nós vamos perceber que às vezes a gente fala em amor, eu amo, né, amor, e nós vamos perceber que não é amor. Ainda é um instinto que parece um sentimento, mas se ele for sentimento de apego, né, que é prejudicial algumas vezes, ele não é amor. Porque quando a gente vai explicar é amor, a gente fala assim, o amor é o quê? O amor é desapegado. O amor não é aquela coisa de exigência, o amor não exige, tanto que quando a gente vai ver no próximo, acho que no próprio capítulo, quando você pega a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que é até aquela música que era do Legião Urbana, Renato Russo,
ele fala, né, daquele sentimento de amor. O amor não segura, não prende, não, né, tudo faz pro bem. Então nós vamos percebendo que até isso nessa afeição à amizade, a amizade é um sentimento que une dois seres que pensam iguais. Mas para uma amizade aparentemente dar certo, não pode haver o ciúme, o apego, a inveja, todos esses sentimentos baixos. Por quê? Porque ele estraga. Então nós vamos percebendo que a própria amizade, ela é um sentimento que vai unir os seres depois que passar a nossa fase, né, do planeta Terra, do instinto para os seres mais evoluídos. Se nós formos ver o entendimento, né, muitas pessoas perguntam: Jesus não foi casado, tinha mulher, não tinha. Quando ele vem, a evolução que ele vem, ele não precisa disso. O sentimento de amor de Jesus é por todos. É um ser que vem, como a gente fala, né, para sofrer, para passar tantas coisas, apenas com um único objetivo. O objetivo de auxiliar a todos que estão aqui. E a gente fala assim: e ele conhece todos que estão aqui? Não, não tem um contato direto, mas ele sabe que são todos seres criados por Deus e que precisam de auxílio. Então o amor dele é por qualquer um. Por isso que às vezes a gente não concorda. Mas Jesus perdoou quem o crucificou, né? Você falou na semana passada lá, né? Que foi o melhor entendimento de indulgência que se teve, foi de Jesus falando: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aí as pessoas falam assim: será que ele falou isso? Será que alguém falaria isso? Alguém com sentimento e evolução que ele tem de amor fala. Né? Porque quando você ama de verdade, né, você deixa acontecer alguma coisa, você releva muita coisa. E é esse o sentimento que nós temos que ter. O que não nos permite evoluir? Apego. A pessoa falou, eu não perdoo. Um dia né? Um dia que eu puder, essa pessoa vai ver comigo, porque a pessoa fez comigo. É um sentimento pequeno, baixo, é egoísmo. É um amor só por você, não importa os outros. O sentimento de amor de caridade é aquele amor que sai de você para os outros. Que, como diz Jesus, muitas das vezes você se esquece para poder beneficiar alguém. É um momento que você não se preocupa com o que o outro pensa de você. Você só se preocupa. Esse é sentimento de amor verdadeiro, que nós ainda não temos. Que ainda é muito difícil. Por quê? Pelo apego. Por quê? Pelo ciúme, pela inveja, pelo não pode, porque eu sou melhor, porque eu sou bambambam, os outros não podem falar comigo desse jeito. O dia que você esquece isso, você percebe o quê? Que o seu amor é para quem quiser. Se a pessoa quiser, você está ali. Se a pessoa não quiser, você está ali. Isso é amor. Tá? Então, o sentimento de Jesus, o ensinamento de Jesus é esse. Então, qual é a ideia? Quando você passe para o mundo espiritual, as pessoas falam, né, muito em alma gêmea, aquela alma, aquele ser que nasceu como metade da minha alma que vai me completar. Ninguém vai completar ninguém. Cada um vai ser sozinho e vai criar. Em alguns momentos, por necessidade, nós vamos nos envolver com pessoas e, de repente, dependendo do adiantamento e evolução, nós vamos continuar essa amizade ou não. Tem pessoas que talvez demorem muito tempo para se ver no mundo espiritual, porque não se criou um vínculo por falta de amor. Porque se existir amor, quando você voltar para o mundo espiritual, você vai encontrar muita gente. O duro será você voltar para o mundo espiritual não conhecendo uma pessoa, tendo sentimento por uma pessoa. Aí demonstra a falta de evolução. Então a evolução demonstra o quê? Que você vai criar vínculos em todo lugar que você for, você vai ter pessoas que te querem bem. Mas te querem bem porque você é uma pessoa diferente. E quanto menos dinheiro você tiver e mais pessoas tiverem próximo de você, demonstra quanto evoluído você é. Porque não mostra interesse. Quando não há interesse, eu não tenho nada a oferecer a não ser o que eu sou. Esse é o que a gente leva para o mundo espiritual. O que se leva para o mundo espiritual? O que eu sou, o bem que eu faço, a forma que eu ajo. Né? Então não tem interesse nenhum. Quando não há esse interesse, há, como diz, esse amor verdadeiro, amor por amor.
amor apenas por isso, né? Então ele fala aqui, amizade, né? Esse sentimento que une dois seres que muitas vezes não se conhecem. Apenas por quê? Por sentimentos. Sentimentos quais? Bons. Dificilmente alguém quer ser amigo de alguém que é ruim. A não ser os seres mais evoluídos que vão entender isso. Né? Mas qual é a sua amizade? E a gente vai perceber que muitas das vezes as nossas amizades são interesseiras. Eu gosto da pessoa porque a pessoa é, né? Boa, eu não quero gostar das pessoas ruins. E nós vamos ter que aprender a fazer isso. Ah, é difícil? É. Para que o meu sentimento de amor evolua, eu vou ter que fazer isso. Então, aqui ele fala, né? Sentimento de amor, afeição. E a gente tinha falado dos espíritos simpáticos. Tem muitos espíritos nessa ideia que a gente falou de anjo da guarda, espíritos familiares protetores, vão ter muitos, né? A gente percebe nas casas espíritas. Espírito simpático. É um você vai ouvir a palavra afeiçoado do aparelho. Ele não tem ligação familiar com você, ele tem ligação de afeição, de simpatia, de sentimentos. É a coisa mais gostosa que tem, já pensou, né? A gente fala assim, a pessoa não me conhece. O espírito lá vem por quê? Vem porque gosta do que eu faço, da forma que eu sou, da forma que eu ajo, com que eu trabalho. Ele vem pela simpatia com aquilo que eu faço. E essa é a amizade, esse é o sentimento, né? Sentimento de Essa é amor. a nossa verdadeira família espiritual, né? Que a família consanguínea nem todos são tão afeiçoados a gente assim. E os amigos, né, no mundo espiritual, com certeza serão a nossa família espiritual, os mais próximos, né? Às vezes você vai ter na família pessoas que não parece que são nem aí com você, né? E às vezes fora tem pessoas. Mas eu falo assim, o que vai mudar isso? Vai fazer com que mais a gente tenha? Eu falo assim, às vezes a gente não tem esse entendimento. A gente gosta de Jesus por necessidade, né? Mas a gente fala assim, vamos entender Jesus. Qual é o amor que Jesus tem? O amor de Jesus é desinteressado. Ele veio para cá para trabalhar e aceita todo mundo por amor, por entendimento da lei de Deus de amor. Ele não veio porque conheceu um, porque conheceu o outro. A gente fala assim, Jesus é o ser que conhecia menos pessoas do planeta Terra. Talvez as pessoas que Jesus conhecia, né, ou quando ele esteve na Terra, foram os seres que do mundo espiritual foram designados para auxiliá-los durante a sua estada no mundo material. Mas Jesus não é do planeta Terra. Jesus, segundo consta, é o governador do nosso orbe, da nossa galáxia. Ele conhece porque ele acompanha todos esses seres desde o nascimento, né, até a evolução a se tornar espíritos superiores, porque foi designado a ele o planeta Terra e todos os planetas próximos a nós, que se dá a nossa evolução até nos tornarmos espíritos superiores. Então, o conhecimento de verdade de ter convivido com esses seres, Jesus não tinha. Era um único sentimento de amor, amor pela humanidade, amor fraternal, né, que a gente fala. Amor de irmão, porque ele de verdade nos considera irmãos, coisa que muitas vezes nós nem dos nossos irmãos consanguíneos a gente considera. É E ele bem isso mesmo. E é bem de se pensar mesmo, né? Assim, porque às vezes você tem um amigo aqui na Terra que é muito mais muito mais parente seu, muito mais amigo seu do que próprio, né? A pessoa tem um pai, uma mãe que meio que desvirtuada, né? E você se aproxima muito mais. Isso te dá também um certo alívio, né? Porque você sabe que por mais que você seja o primeiro ali da sua família que desencarnar, você vai ter amigos lá no mundo espiritual, né? Tanto seu espírito protetor, seu anjo da guarda, como você vai falar ainda hoje, né? E tem a nossa família que está lá, né? De outras encarnações que está lá. Então a gente nunca está sozinho, né? Deus nunca vai deixar a gente sozinho em lugar algum, né? Basta a gente se conectar a essas pessoas no nosso desencarne. a gente precisa entender o sentimento, né? Por isso que o É, nosso sentimento
cada dia mais ele deve ser de amor e não de apego. Né? Por isso que a vida material, nós precisamos da vida material, porque nós necessitamos de muitas coisas dela, mas nós não devemos fazer. O Luciano está aí, é uma pessoa que eu conheci em 2004 no Centro Espírita, fazia muito tempo que eu não via. Ele me mandou a mensagem essa semana, perguntou se você estava fazendo a live, está entrando aí. Quer dizer, nunca mais eu vi. Outro dia, Luciano, a gente tem um carinho, por quê? Porque é uma pessoa que você conheceu lá dentro, que conversou, que contou a sua história, que conheceu a história da gente e tá aí. E é isso que a gente leva, né? Então, como você falou, eu vou encontrar no mundo espiritual pessoas que eu não lembro, que eu conheço, que viveram muito antes de mim em outras vidas e que hoje, pela necessidade de esquecimento de estar aqui no planeta Terra, eu já não lembro mais dessas pessoas, mas elas não esquecem de nós nunca. Por isso que eu acho que se você se preparar, tiver essa consciência disso que a gente está falando, o desencarne da gente vai ser uma experiência muito louca, né? Assim, muito legal, né? Agora, pelo contrário, se a gente continuar com apego, com as coisas da Terra, com as pessoas aqui da Terra, com família aqui da Terra, vai acontecer o quê, né? A gente vai ficar preso aquele inferno astral, né? Naquele umbral psicológico da gente que a gente não vai conseguir desapegar daqui. Então, né, a gente tem que partir do pressuposto que a gente nasce, né, no corpo físico sozinho e nosso corpo físico vai embora a gente sozinho. E as pessoas que estão lá esperando vai ser alegria quando a gente se encontrar, né? Da mesma maneira que foi a alegria dos nossos pais, dos nossos parentes quando a gente nasceu aqui. Então, pensar nesse sentido, né? E o reencontro é próximo, né? Se você parar para pensar que a gente é eterno, né? Que a gente já deve estar aí beirando seus 1000 anos encarnado, 2000 anos encarnado, né? Contando todas as encarnações, o que é 30, 40, 50 anos, né? Passa rapidinho, ainda mais que o tempo no mundo espiritual dizem que é contado de uma maneira diferente, né? A gente sente o tempo de uma maneira diferente. Isso é muito rápido, né? E sem contar que no mundo espiritual você consegue ter acesso ao mundo material, né? Se você tiver discernimento, se você tiver conhecimento, se tiver permissão de Deus, você consegue ver os dois mundos, né? Diferente do nosso aqui, do nosso meio material, tirando os médios, né? Mais ostensivos, né? A gente não consegue ver o mundo espiritual e a gente só consegue ter a fé que esse mundo existe, né? E é mais difícil o mundo material. Então, é se preparar para esse desencarne, né? Que todo mundo, é a certeza que todo mundo vai e curtir o momento, né? É inevitável, cara. A gente tem que sentir e mesmo nos desencarnes dos nossos parentes, né? Que vão desencarnar antes da gente, né? No momento do velório, no momento das despedidas, né? Ter isso em mente, né? Ter isso em mente porque tá indo para um lugar melhor, tá indo para pra um, um ambiente, né? Mais salutar, não vai ter esse peso do nosso corpo, as dores do nosso corpo, não vai sentir mais fome, não vai sentir mais frio, não vai sentir mais dores. Então, a gente vai para um lugar melhor. E, com certeza, pode ser que a gente passe por um tormento aí no início, muitos passam, mas a gente vai para um lugar melhor. E é isso que é o alento, né, do espiritismo, né, que a maioria das religiões, né, eu falo das cristãos porque dos cristãos porque é a que a gente mais conhece, né? Tirando a religião espírita eu acho que é a que mais consola, que mais explica de modo plausível essa transição entre mundos, né? É interessante, você falou, né, do tempo no mundo espiritual. Na verdade, o nosso tempo no mundo material, ele só passa depressa porque nós precisamos contar ele, né? Mas se nós tivermos esse pensamento que você falou, de que a morte é inevitável, a morte, né, a gente tratar a morte como um ciclo, uma parte necessária para se passar, para se completar um ciclo, né? Uma evolução. Quando a gente conseguir colocar a cabeça no presente, no dia que você está vivendo, sem se preocupar com o que passou, sem se preocupar com o que vem, conseguir colocar no coração
Paz mesmo, independente quando a gente fala assim de coisas que estão acontecendo, você fala assim, não, tá tudo, vai dar tudo certo, está dando tudo certo, as coisas estão acontecendo, vai melhorar, Deus é bom, Deus é maravilhoso, as leis de Deus são maravilhosas. E você não tem apegos, preocupações, né? E fé, como você disse, o tempo passa e você não percebe. Assim será no mundo espiritual. A gente fala assim, por que, que a gente vai entender? Vai depender muito, porque se eu for no mundo espiritual do mesmo jeito que eu saí daqui, o tempo vai continuar igualzinho. As preocupações continuarão se eu não me livrar delas. Então, o mundo material é necessário para aprendizado, mas não para apego. Não para fazer desse lugar um local de sofrimento. A gente faz esse local de um local de sofrimento. Por quê? Por falta de conhecimento. E aí eu falei, né, na semana passada, a falta de conhecimento, ou a gente não pode alegar hoje falta de conhecimento. Fala assim, com tudo isso que nós temos, né, nós falamos assim, nós fazemos isso uma vez por semana. Mas não somos só nós que fazemos. Se você entrar agora no Instagram, quem entrou, né, antes de nós, você vai ver lá uma quantidade de seres fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo. Se você for no YouTube agora, tem um monte de pessoas fazendo. Fazendo o quê? Isso, trazendo informação, auxílio, ajudando. Quando a gente perceber que a nossa função é ajudar, é auxiliar, o mundo, você não tem preocupação do tempo. A gente está sempre preocupado com o que vai acontecer. Se você estiver, porque eu falo assim, para Jesus é isso, para os seres espirituais é isso. Você não tem mais preocupação com o tempo, você só tem preocupação com o que você precisa fazer, com a sua melhoria, com a sua evolução, com fazer o bem, com não arrumar inimigo. Porque a coisa mais fácil que a gente tem no planeta Terra é arrumar inimigo, né? Pelo tipo de carro, pela cor de cabelo, pela cor da pele, pela quantidade de dinheiro ou não, pelo que faz, isso ou aquilo, nós arrumamos inimizades. Fala assim, por quê? Né? Se a gente entender do jeito de Jesus, qualquer pessoa que passa é seu amigo. A gente que fica buscando coisinhas, né? Como fala que é o preconceito, a gente toma atitudes antes para não gostar ou para gostar. A gente tem uma necessidade de falar, né? Eu não gosto, eu gosto. Nossa, né? Como a pessoa é isso, aquilo, a gente fica fazendo disso. Quando a gente vai desapegando, colocando o amor no coração, você vai deixando as coisas acontecerem, e você vai sendo dono. A gente precisa ser dono das situações, né? Eu não sou responsável pelo outro, pelo que o outro faz. Eu sou responsável pelo que eu faço. O que eu faço tem que ser melhor. Quando eu colocar isso na minha mente, quando eu falo assim, quando acabar a vida no mundo espiritual, você continua ela no mundo espiritual. Não é para haver diferença. A diferença está no nosso pensamento. Por isso que você falou, nós precisamos cada vez mais entender isso. Como você falou da morte, a morte vai ter que ser algo natural, de não sofrimento, de entendimento que a pessoa venceu o ciclo dela e ali na frente a gente vai se encontrar e vai continuar isso. O amor não termina. Como a gente falou, a amizade não termina. Né? E o que a gente vai voltar para cá fazer? Reatar amizades que não completaram, reatar seres com quais nós tivemos problema. Mas quanto mais nós tivermos a certeza do que fazer, menos coisas nós vamos ter para passar, para ter que reparar. Eu tive um conhecido que tá passando por um momento de depressão, está bem, com bastante idade, e uma das reclamações dele, que por ele estar deprimido, é porque a família dele já não olha mais por ele, os filhos já não estão presentes, a, a, os filhos, netos, né, não tem amigos mais, porque assim, no momento do envelhecimento foi se afastando dos amigos, e hoje é a reclamação dele. Se a gente se preparar para o nosso envelhecimento, né, a gente, a gente deve se preparar para a vida, quando a gente vem para a vida. O que é se preparar para o envelhecimento? Saber que a gente depende da gente só, né? A gente não depende do amor das outras pessoas manifestando para a gente ser feliz. Fazendo isso, é você culpando as outras pessoas pela sua felicidade. E isso não cabe a gente, né? Requisitar
amor de outras pessoas, requisitar reciprocidade de amor que você se dedicou na sua infância para o seu filho na sua velhice. Né? Claro, né? Cada um faz paga pelas suas obras, mas assim, você tem que ir em busca da sua felicidade mesmo até o fim da vida, né? Procurar novos amigos, procurar atividades que te deixam feliz, né? Voltar à vida ativa, né? Não ficar só esperando como uma criança mimada, né? Que precisa que os outros façam aquilo que você acha que é necessário para você ser feliz, né? Colocar na costa das outras pessoas a razão da sua infelicidade é muito pesado, né, para as outras pessoas. Então você tem que resolver por si só, né? Enquanto você tiver discernimento, cabeça boa, saúde física para andar, para falar, você tem que procurar a sua felicidade por você mesmo, né? Não depender de esposa, não depender de marido, não depender de filho, não depender de pai, de mãe, né? Sei que é difícil, né? A gente pôr isso em prática, mas essa é a essência da vida, né? Como eu disse, a gente nasce com o corpo sozinho e vai morrer sozinho, e nesse meio tempo você tem que procurar a sua felicidade e seus amigos afins, né? Porque os amigos afins do mundo espiritual já estão do seu lado ajudando. Então, né? Não queira colocar a culpa da sua infelicidade no ombro das outras pessoas. A Ivete falou aí, né? Sem cobranças, é mais ou menos isso, né? É, É a cobrança de que, assim, responsabilizar, né? O outro o dia que a gente conseguir, por isso que eu falo assim, o dia que a gente conseguir essa evolução, não haverá cobranças, né? Dessa é, forma aqui. A e Ivete desde que falou, você não fique na expectativa das outras pessoas, né, fazerem aquilo que você acha que tem que ser feito, é um caminho sem volta, né? Você fica esperando as outras pessoas, você não consegue mudar as outras pessoas. As outras pessoas têm seus afazeres, têm seus sentimentos por você, que talvez não sejam o mesmo reciprocamente, então, né, lute, vá em busca da sua felicidade por você mesmo, né? Não espera nada dos outros. ninguém vai fazer a sua felicidade, né? Não, ninguém vai fazer. É você que faz a sua, né? Você tem que ir em busca da sua É, felicidade, não. As pessoas podem te ajudar, né? Mas elas não pode. são responsáveis pela sua felicidade. A gente é um Não, peso muito grande que se joga na costa das pessoas quando você espera que o outro te faça feliz, né? Talvez você viva infeliz por toda a vida. é, bem isso aí. Bom, Oswaldo, vamos dar início com as preces? Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando os espíritos superiores, os nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Então, Oswaldo, a pergunta do internauta, né, dos nossos seguidores aqui, a gente vai continuar com a explicação da semana passada, né, que é sobre anjo da guarda. Se quiser É, continuar, pode continuar. como a gente não fez o estudo do Evangelho, eu falei, eu não vou pegar uma pergunta complexa, né, que a gente acaba de novo. Hoje, o Gotas de Paz tem sido muito bacana, né? A gente tem cada vez mais É, explorado o Gotas de Paz aí com quase meia hora de Gotas de Paz. Depois a gente pega aí mais meia hora de explicação da pergunta, a gente acaba não fazendo Evangelho. Eu falei, então, quando eu percebo que o Evangelho fica muito tempo, a gente encurta um pouco da pergunta. O que eu queria falar é que você tinha feito, né, duas perguntas você fez
né, uma colocação e uma pergunta, né, na semana passada. E você falou que mentor espiritual e anjo da guarda eram a mesma coisa, né? Quando você vai procurar entender, não são a mesma coisa, né? Mas, né, olhando, estudando, eu até expliquei, né? Eu falei, o anjo da guarda também pode fazer a função de mentor espiritual. O que a gente percebe é que a palavra mentor espiritual, ela não é dita por Allan Kardec, ela não entra, na verdade, na palavra, no estudo de todos os livros, né, que o Espiritismo traz, não vem a palavra mentor. Porém, vem guia espiritual, espírito protetor e anjo da guarda. Depois ele fala dos espíritos familiares e dos simpáticos. Mas o que é interessante é que Allan Kardec, no estudo do livro dos médiuns, ele pede para aquele que está se tornando médium, conversar com o seu anjo da guarda, buscar auxílio ao seu anjo da guarda. Só que nós, quando nós saímos do livro, né, dos livros dos estudos de Allan Kardec, nós vamos para as casas espíritas. E as casas espíritas são, né, montadas, e de repente você se chega médico e a gente fala assim, o que é a mediunidade? A mediunidade é uma faculdade que alguns espíritos encarnados têm no seu organismo físico, uma forma de receber informações do mundo espiritual. Então, qual é a ideia da mediunidade? A ideia da mediunidade é passar informações do mundo espiritual para o mundo material. Então, apesar de ser um auxílio para a pessoa, ele acaba sendo um ensino para outros seres. Quando você vai ser médium, você vai ser médium não para você, lógico que é você que vai viver isso, mas você vai ser médium para os outros. Você pega Chico Xavier. Qual é a função de Chico Xavier? Ajudar, fosse com o ensinamento, fosse com o próprio entendimento dele. Mas não era direto para ele. E lógico que o guia espiritual dele passava muitas informações para ele. Mas a gente vai perceber que o trabalho do médium, a casa espírita, acaba sendo um pouco diferente do guia espiritual. Porém, a gente vai perceber, e há uma ideia no Livro dos Espíritos, que tudo aquilo que você faz na Terra, e que seja para o bem da humanidade, espíritos se aproximam para te ajudar. Por exemplo, a gente fala assim, mediunidade só tem na casa espírita? Não, tem em todas as religiões. Se você estiver imbuído em fazer o bem, na onde você estiver, seres se aproximarão de você para te ajudar. Se você é médico, por exemplo, né? Assim, você é um médico e quer buscar uma cura para ajudar a humanidade. Da onde você vai obter ajuda? Do mundo espiritual. Você se torna um médium e seres se aproximam de você para te ajudar. A música é algo bom, né? O Allan Kardec fala isso. É uma música que faz bem, que ajuda, que você aproximam-se de você pessoas para fazer isso. E estudos de todas as ordens. Quando a gente vai perceber as casas espíritas, qual é a ideia das casas espíritas? A ideia das casas espíritas é a mesma ideia que os apóstolos tiveram logo após a saída de Jesus da Terra. Eles arrumaram um lugar que se chamava Casa do Caminho, que ficava num caminho onde passava muita gente, e lá eles criaram um local, foi acho que uma terra doada lá pelos seres ali da época, e ali eles ficavam e faziam e ensinavam aquilo que Jesus tinha deixado para eles. Então eles arrumavam pouso, lugar para as pessoas ficarem, às vezes davam um alimento para aqueles que não tinham e ensinavam o evangelho e ajudavam na parte física, né, que é a parte do imposição das mãos, dos fluidos, que é o que fazem os médios, o que é feito na casa espírita, que deveria ser feito e algumas religiões conseguem fazer em parte isso, mas é a ideia de auxílio.
Então, quando você monta uma casa espírita, né, qual é a ideia? É ajudar pessoas necessitadas. Então, você vai receber auxílio dos seres. Não diretamente o seu guia espiritual de uma forma geral, mas você será assistido por ele. Mas seres que gostam e que querem, então a gente fala assim, como a gente falou agora da amizade, dos espíritos simpáticos, quando eu estou no mundo espiritual e vejo a pessoa com quem eu tenho uma amizade, a quem eu quero bem, trabalhando, o que eu faço? Eu me aproximo para ajudá-lo. Então, quem que se aproxima de você? Lógico, a gente falou, quem vai mais fácil se aproximar de mim são aqueles que eu conheço. São os espíritos simpáticos, são os espíritos de amizade, são os espíritos familiares. Então, na verdade, eu queria, né, complementar isso, já que você tinha feito essa ideia, né, de com quem são os espíritos são diferentes. Na verdade, no mundo espiritual, da forma que a gente falou, principalmente no Gotas de Paz, os espíritos estão todos juntos. Sim. Eu falo assim, se eu vou para uma igreja e lá eu estou querendo fazer o bem, meu pai e minha mãe, que estiverem no mundo espiritual, não vão me querer tirar de lá. Elas vão arrumar um jeito de me ajudar a com que eu tenha, né, uma missão e ajuda. E tudo que for para o bem, eu vou ter a ajuda dos bons. E tudo que for para o mal, eu vou ter a ajuda do mal. Então eu afasto, né? Ele falou, quando que um espírito anjo da guarda, alguém se afasta de mim? Quando eu tomo um caminho errado e não consigo ser ouvido. Quando eu não dou ouvido àqueles que querem me ajudar. Não é nem que eles se afastam, eles não conseguem, na verdade, me ajudar. Eles tentam de todas as formas, eles vão buscando formas, mas eles querem que eu vá para o caminho do bem. Quando eu estou no caminho do bem, vai vir gente de todo um lado que me conhece e aqueles que simpatizam com a causa, por exemplo, vamos dizer assim, vão estar junto com a gente, né? Era mais ou menos isso Por que isso eu que quando a gente vai queria. dentro de uma igreja, né, dentro de um centro, dentro de uma congregação, a gente se sente bem instruído, né, porque a gente dá entrada para esses espíritos bons, né. Você se afina com a espiritualidade. E, ao mesmo tempo, quando você está num ambiente insalubre, né, por exemplo, num boteco da vida aí, você se fecha a esses espíritos, né, bons, e você não consegue ter boas vibrações e você acaba, né, praticando coisas erradas até, né? Então, vigiar o pensamento, né, é essencial para que isso aconteça, porque você atrai esses bons espíritos. E quanto a mentor, né, a esse anjo da guarda, né, a gente tem que partir do pressuposto que a gente, o mundo espiritual não é uma empresa com um organograma certinho, né? As tarefas são muito complexas e não cabe a gente também entender e classificar tudo bonitinho, o jeito que deve ser, né? É importante a gente saber o que a gente tem que fazer para ter auxílio desses espíritos, né? E tanto o anjo da guarda, como o mentor, como o guia espiritual, são espíritos afins que estão aqui para ajudar a gente, né? Então, é só se sintonizar na estação correta lá para ter a influência boa deles. Mas você falou uma coisa interessante, né? O preconceito é nosso, né? A igreja tal não recebe espírito bom, a igreja outra não recebe, é só o centro espírita que recebe, É, né? Então eu falo assim, então se uma pessoa vai buscar ajuda numa casa de caridade, né? Falo assim, seja uma religião católica, uma religião evangélica, é lógico que seres estarão ali para ajudar. com certeza. Como você falou, o mundo espiritual, né? Por isso que a ideia é, quando a gente fala em mediunidade, as pessoas associam a mediunidade à religião nossa, né, espírita, ou a dos umbandista e candomblé, né? Agora a gente vai falar assim, então as outras igrejas que falam em Deus não têm auxílio de ninguém? Você fala assim, E lógico que tem. com certeza, mesmo no centro espírita, né, a gente conhece relatos, né, de centros. Teve um relato, não sei com quem foi o médium, né, não é daqui da cidade, uma historinha espírita conhecida, né, que o médium recebeu um espírito e começou a falar com trejeitos de africano, né, de escravizado. E daí a presidente lá que dirigia os trabalhos começou, não, se você é um espírito obsessor, você tem que ir, né? Começou a tratar ele como um espírito obsessor, né? Ele aceitou de boa e foi. Daqui a pouco o mesmo médium recebeu um médico renomado,
né? Com títulos, com palavras lindas, rebuscadas, né? Aí a presidente da Casa Espírita falou: que bonito você dando presença aqui, nós gostaríamos de saber seu nome. Ele falou assim: meu nome é fulano de tal, mas eu vim aqui já. Não é a primeira vez que eu vim nessa mesma aqui agora. Eu fui o escravizado que falou, né? Eu me sinto melhor falando como escravizado, que foi minha última encarnação, mas se vocês preferem, eu posso falar aqui como um médico renomado. Ou seja, né, dentro da própria casa espírita teve o preconceito, né, por ele falar com trejeitos, com sotaques de povos africanos, né, eles refutaram e acharam que era espírito obsessor, né? Então a gente vê que qualquer religião, qualquer congregação de pessoas, a gente vai ter esse preconceito, né? Julgar as pessoas pelas palavras, pelas atitudes, pelos atos, né? Então a gente tem que ir tirando isso do nosso círculo de convivência, né? Na verdade, você falou uma coisa aí, e assim, vou ter que complementar, porque está num livro espírita, né? O Divaldo Franco escreveu através de um espírito que chama Manuel Filomeno de Miranda. É um médico também, um médico psiquiatra, aparentemente, e no mundo espiritual ele cuida, né, de pessoas que desencarnam somente com problemas mentais. E numa parte de um dos livros dele, ele fala isso, que a Bezerra de Menezes, que é conhecido no Espiritismo como um médico, né, de ser de super evolução, que escolheu, ao voltar para o mundo espiritual, estar como médico, cuidando das falanges, né? Quando fala de falange, a gente fala em quantidade grande de espíritos do mundo inteiro que trabalham auxiliando na medicina, na cura, sejam nas casas espíritas, sejam nos hospitais, e Bezerra de Menezes fazia atendimento no centro de Umbanda. E é Então, dado lá o relato de que ele estava trabalhando. E aí você vê que o preconceito ele vem de nós que queremos separar as pessoas, que não queremos, né, que o espiritismo misture. A gente fala assim, se no mundo espiritual são todos iguais e se todo mundo vai para o mesmo lugar, apesar de haver uma separação aqui na Terra, a ideia, né? Eu falo assim, imagine, né, quando eu chegar no mundo espiritual, eu falo assim, ó, tem muito trabalho na Terra. Ah, não, eu só tendo no centro espírita. Porque o centro espírita é o lugar que eu aprendi, e só lá que faz o bem, e a gente sabe que não é, né? E, claro. por isso que a gente fala assim, quando eu chego no mundo espiritual e quero fazer o bem, eu tenho muito lugar para trabalhar. Não depois que eu falo assim, então por isso que às vezes as pessoas restringem essa coisa da mediunidade, essa coisa do fazer o bem a casas espíritas. Não. O bem está onde pessoas boas querem fazer esse trabalho, né? Então a gente fala assim, a gente fala bastante, a gente cita bastante. Júlio Lancelotti, para mim ele é mais espírita do que muitos espíritos que estão na casa espírita, Com certeza. né? E você vai conhecer outros seres, se você for aí. As pessoas não gostam, muitas pessoas não concordam, mas tem muito pai de santo, que é o nome que se usa para alguns seres dessas religiões de matriz africana, que fazem muito mais o bem do que muitos dirigentes de casas espíritas kardecistas, né? Então a gente percebe o quê? Que o preconceito é nosso, que mesmo você falando de religião, mesmo você estando falando do evangelho, mesmo você estando falando de Jesus, o preconceito existe na cabeça das pessoas, que querem separar Jesus por um grupinho de pessoas, que querem separar Deus por um outro grupinho de pessoas, e não é isso. O meu entendimento hoje é espírita. Mas eu poderia, por exemplo, estar numa católica, numa igreja católica, e fazendo a mesma coisa. Lógico que eu não poderia estar usando os termos. O que separa o espírita do católico é apenas o entendimento da passagem para o mundo espiritual, a continuidade do mundo espiritual. Mas o que Jesus diz, que o importante é o bem que se faz. Depois nós vamos entender a parte, né, de como funciona isso no mundo espiritual. Mas quando eu estou na Terra, eu não tenho que dividir
pela palavra de Jesus, eu não tenho que dividir pelo evangelho, eu tenho que me associar pelo bem, em fazer o bem, em ajudar alguém a fazer o bem. Então, aí que está o problema. A gente fala assim, o problema está no entendimento, que mesmo muitas vezes dentro de uma religião, o entendimento de uma pessoa, ele é mesquinho, ele é egoísta, né? Então, assim, você está dentro da religião, aprendendo de Jesus, que foi a pessoa que mais ensinou, mas estou egoísta. Falo de Jesus com egoísmo. Falo de caridade com egoísmo. Então o defeito está em mim, não na religião. E a ideia da religião é que seja uma religião só. Todo mundo fala assim, por que várias religiões se Deus é o mesmo? É que às vezes o entendimento de Deus, apesar de ser o único e ser um só, ele é entendido de forma diferente por cada um. E voltando à história que você falou da Casa do Caminho aí, para mim, a Casa do Caminho foi o primeiro centro espírita aqui na Terra. Por quê? Lá tinham pessoas que explicavam o cristianismo, pessoas que falavam, digamos, eles falavam em línguas, né? Porque eram médiums, né? Acho que era Pedro, eu não lembro agora dos três anos, foi no ano 47, mais ou menos, uns 10, Logo 12 depois anos disso. depois do desencarne de Cristo. Isso. E foi quando Saulo chegou querendo arrebentar tudo, daí ele foi para Damasco, caiu do cavalo, virou Paulo e deu sequência na vida, né? Mas você vê que a história da Igreja Católica, né, passa por um centro espírita, né, digamos assim. Tanto é que tem vários centros espíritas que chamam Casa do Caminho hoje em dia, porque fazia caridade, fazia o que qualquer centro espírita faz hoje. Surgiu antes da primeira Igreja Católica. Então, tudo é a mesma coisa, né? O que mudou foi o homem que foi mudando os entendimentos de acordo com a sua necessidade, o que ele entendia, né? E acabou mudando. Mas nós, espíritas, tentamos voltar ao cristianismo primitivo, né? Aquele cristianismo da Casa do Caminho ainda. Então, falou assim, o entendimento correto que Jesus deu, né? Todo mundo falou, Jesus não ensinou religião. Jesus ensinou amor. Jesus ensinou a auxiliar aos outros. Jesus ensinou, como você falou, a ter amor fraterno, a querer a bem a todas as pessoas, a não haver separação. E aí vão as pessoas e fazem a separação, né? Então, fala assim, como você falou, nós vamos ter que voltar isso. E com certeza só a evolução, o desenvolvimento disso que nós estamos falando é que vai fazer com que as pessoas acabem, né? Então ele fala assim, o que vai ter no mundo espiritual melhor? Não vai ter preconceito, não vai ter separação, né? Defesa de um e de outro pelo mal, né? Porque faz, não, é só amizade, só querer fazer o bem, só querer ajudar. Onde tem pessoas necessitando de ajuda? Lá no planeta Terra, vou para lá. Aonde? Pode ser em qualquer lugar. A gente tem relato no Evangelho segundo o Espiritismo de muçulmanos, né, de pessoas que viveram lá com Moisés, de pessoas que viveram naquela região e que vêm dar o seu testemunho sobre Deus. Né? Tem um Santo Agostinho, que era da Igreja Católica, que fez mal, que terminou na Igreja Católica, e que vem dar o seu testemunho no Espiritismo. Com qual ideia? Com aquilo que ele aprendeu. Aprendeu quando? Principalmente depois que retornou ao mundo espiritual. E Santo Agostinho, ele é tão presente no espiritismo como no catolicismo, né? Ele é fantástico, né? Pelo entendimento. Aí. E aí, vamos encerrar? Encerrar de novo. Semana que vem a gente não faz a pergunta e daí a gente faz... Vai direto para... Vai por direto. O Gotas de Paz Mas é bom, assim, quando o papo tá bom, é Isso que eu melhor do que... eu sempre falo, o evangelho é evangelho, independente. A nossa ideia, né, da gente fazer o evangelho é que a gente escolheu estudar o evangelho segundo o Espiritismo e fazer capítulo por capítulo. O que não deixa de, quando o assunto leva todo para o evangelho, ele leva para o entendimento de Jesus, ele leva para aquilo que Jesus ensinou, né? Seja no Gotas de Paz, seja numa pergunta, ou seja no próprio... e põe na nossa agenda aí, Oswaldo, também uma explicação sobre
Acho que a gente já falou até, mas teve um cara famoso agora que ele foi para a Suíça, conseguiu o suicídio assistido. Ah, tá. Eu não sei o nome dele agora, me fugiu, estava vendo agora quando ele trigueiro lá, e explicar sobre a eutanásia, né, sobre a orto-eutanásia, sobre os cuidados paliativos, que hoje está em evidência também, né, Tá. o que o espiritismo entende sobre isso ou não, que é bem interessante, né? Vamos buscar informação e assim que estiver pronto a gente Sim, coloca na pergunta do nosso seguidor. tá ok. A Ivete aqui pediu, desculpa, Oswaldo, pediu aqui, ó, Cícero Antônio, irmão da Marina, acho que pediu oração aqui, ó, Tá. antes que você feche os olhos aí, Sim, concentre. sim, sim. Já é. Cícero. Eu estava pensando, e vou até depois fazer isso, né? A gente vai criar futuramente, depois a gente vai conversando sobre isso, um caderno para a gente colocar o nome das pessoas para a oração. Sim, E as pessoas vão pedindo, a gente vai colocando no caderno, depois que tiver no caderno não há necessidade mais, aí fica só para lá. O que a Ivete Ruiz falou? Entendi o não último dela aqui. o cara da morte assistida, o nome do cara da morte Ah, assistida. Obrigado, tá, Ivan. tá, tá, tá. Isso. Aí sim. Aí sim, O nome Cícero, da é pessoa, irmão irmã da da Marina, Marina, Marina Lima? Marina Lima, É? eu acho que é. Sim. Ô, Ivete, valeu. Obrigado, Ivan. Mas Entendemos pode fazer errado oração por ele aqui. também. Sim, com certeza. Isso que eu falei, depois a gente vai estudar mais sobre isso, tá? Tá ok. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando aos espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem. Perdão. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual em todos nós, participantes dessa live, as correntes médicas, correntes passistas, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas segundo a necessidade de cada um. Vamos pensar também em todos aqueles irmãos que estiverem necessitando mais de um auxílio médico, de um auxílio espiritual. Vamos lembrar da nossa irmãzinha Gemima Maria dos Santos, que continua com o seu tratamento, que os médicos espirituais auxiliem os médicos da matéria, que as correntes médicas visitem o seu recinto, dando um passe espiritual na mãozinha, auxiliando em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. A nossa irmã Ivete Ruiz também, que acredito continue com o seu tratamento, que as correntes espirituais possam auxiliar os médicos da matéria, visitando o seu recinto, auxiliando em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. E aqueles que não disseram, que não colocaram seus nomes para a oração, mas que necessitam dessa oração, que necessitam desse auxílio, que levem o seu pensamento a Deus, a Jesus, a essas correntes médicas que sempre nos auxiliam, que sempre estão presentes nos nossos estudos, e que essas falanges médicas, como foram ditas, falanges médicas de Bezerra de Menezes, a quantidade grande de espíritos que estão aí apenas para auxiliar e que necessitam desse momento para que eles possam fazer isso. Então, através do nosso pensamento, que nós possamos indicar a esses espíritos onde tem um irmãozinho necessitado, que eles possam ir lá auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, e juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam,
Neste momento, nós vamos auxiliar os nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus, que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente nesse momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a gente. E aproveitando esse momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim É isso aí. seja. Bom dia a todos, que a paz de Deus e o amor de Jesus fique com todos. Até segunda-feira, Oswaldo. Até segunda, Fábio. Uma boa noite a todos, uma boa semana a todos. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Que Deus abençoe a todos. Até mais. Até Tchau. mais. Até.